uma palavra que está queimando no meu coração desde o início dessa semana, e eu quero que você abra o seu espírito, porque essa palavra, ela vai provocar um ponto de virada na sua vida. E essa palavra veio como uma confirmação dentro de todos os eventos que nós recebemos durante essa semana como nação. Se você ainda não está ligado ao cenário espiritual daquilo que está acontecendo na nossa nação, eu quero te despertar nesse momento como igreja de Jesus, porque nós precisamos nos posicionar como igreja para afetar os céus da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Chegou o tempo de, como igreja, nós nos levantarmos para governar. Você crê nisso? E nessa semana, todos vocês, se você possui alguma rede social ou algum tipo de rede social, ou até mesmo se você assiste os noticiários, você ficou sabendo de 2 eventos que aconteceram nessa semana na nossa nação. 2 eventos que moveram os céus da nossa nação, mas a partir de hoje nós estamos aqui para fazer um movimento contrário, para resgatar o dom redentivo da nossa nação, que é o louvor. Hoje eu vou falar sobre o louvor como uma arma de guerra. Nessa semana tivemos 2 eventos, aliás, ainda está ocorrendo um deles. O primeiro evento que aconteceu nessa semana e que ainda está acontecendo é o Lollapalooza, um evento que está reunindo por dia lá no Autódromo de Interlagos cerca de 100 mil pessoas por dia para shows diversos de diversas celebridades. E durante esse show estão sendo feitos sacrifícios, estão sendo feitas resistências, militâncias, e estão apregoando através de uma exaltação às trevas que os cenários da nossa nação venham a ser carregado pela influência demoníaca. Por isso que eu quero dizer que o seu louvor abala os céus. Porque enquanto muitos estão desde sexta-feira, porque vai terminar hoje, enquanto muitos estão desde sexta-feira, passando até a madrugada, ficando rouco, gritando e liberando vozes no mundo espiritual que atraiam entidades demoníacas, a igreja não quer se levantar para adorar ao Senhor. É inadmissível que você, como igreja de Jesus, num período de louvor e adoração, não abra sua boca. Porque se fosse um jogo do galo, você já estaria gritando a todo vapor, sim ou não? Mas na igreja você tem vergonha de levantar as suas mãos. Mas lá em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, ninguém tem vergonha de andar pelado e de ficar gritando euforicamente para que entidades incorporem no seu corpo. Estamos num tempo de batalha. Estamos num tempo de guerra. E o diabo quer calar a sua voz. Mas a partir de hoje você vai entender o poder que há na sua voz de louvor. O segundo evento que aconteceu nessa semana e que me trouxe confirmação dessa palavra, porque era uma palavra que estava sendo gerada no meu espírito já há um bom tempo, mas eu não tinha o start de Deus para ministrar até essa semana. Por essas 2 confirmações, foi que nós, como nação, a nível mundial, a nível global, ficamos conhecidos por causa de uma canção de uma celebridade famosa que se tornou o top número 1 numa plataforma de streams, que é Spotify Global. Quantos souberam disso? Viu como que você está antenado? Agora, o que você entendeu a respeito disso? Que as trevas estão ocupando posições de influência quando era a igreja que tinha que estar ocupando isso. Não é rebolar, não é dizer que estamos envolvidos com as trevas, que nós vamos chegar ao top número 1 da Spotify nos streams. Cerca de mais de 6,5 milhões
streams foram liberados nessa semana só com essa música. Diga comigo, música. Diga mais forte, música. E isso foi algo no mundo espiritual que foi oferecido como um sacrifício para que governos das trevas viessem a ser estabelecidos. Agora, abra a palavra de Deus aí em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Porque se você ainda não entendeu, você carrega como igreja de Jesus um poder capaz de abalar os céus. As trevas estão entendendo isso. Nossa nação tem um dom redentivo, e esse dom redentivo é o louvor. E eu profetizo que as trevas não mais utilizarão esse dom redentivo para propagar influências demoníacas a nível global, mas através do Brasil, o dom redentivo será manifestado para propagar o evangelho do reino a nível global. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, frutos de lábios que confessam o seu nome. Aqui o escritor de Hebreus fala: vocês devem oferecer sacrifícios de louvor. Quando? Quando? Olha aí no texto. Quando que você deve oferecer sacrifícios de louvor? Aos domingos? Nas segundas-feiras? Quando que você deve oferecer sacrifício de louvor? Sempre, continuamente. Ou seja, que isso torne um estilo de vida, que isso seja parte da sua rotina diária, que isso seja um hábito construído na sua vida. Ofereçamos sempre, continuamente a Deus sacrifícios de louvor. Essa palavra aí no grego implica em gratidão, implica em você exaltar, liberar, implica em você elogiar, implica em você abrir os seus lábios para declarar algo. O louvor é uma expressão da sua fé que resulta na declaração, que resulta na sua declaração de feitos poderosos. Hoje e durante esse final de semana e nessa semana, pessoas que não conhecem a Jesus estavam liberando declarações a entidades demoníacas, mas a partir de hoje, você e eu nos levantaremos para oferecermos sacrifícios de louvor continuamente, dia e noite, noite e dia. Venhamos a oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor, e esse sacrifício de louvor é a declaração por quem Deus é na sua vida e pelos feitos que Ele tem feito na sua vida. O que é o louvor? O louvor é uma declaração. Diga comigo, louvor é uma declaração. O louvor é você descrever, é você declarar. Agora você não louva de boca fechada. Você precisa declarar. Quando você declara algo, você está criando realidades. E é isso que significa o louvor. O louvor é a sua expressão de fé e a sua declaração sobre quem é Deus na sua vida e sobre os feitos que Ele fez na sua vida. Abre aí, porque hoje nós vamos ler várias passagens, então me acompanhe. Salmos 34, versículo 1. Salmos 34, versículo 1. Diz assim: bendirei ao Senhor em todo tempo, e seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quando que estará o louvor nos lábios do salmista? Sempre. Então, quando você deve louvar ao Senhor? Aos domingos, a partir das 10 horas da manhã? Não! Você deve louvar ao Senhor todos os dias e o dia todo. Você deve liberar louvores ao Senhor. Você deve encher a sua casa de louvores, de declarações por quem Deus é na sua vida e pelos feitos que Ele tem feito na sua vida, todos os dias e o dia todo, sempre, continuamente. O salmista fala: eu vou louvar ao Senhor o tempo todo. O seu louvor vai estar
continuamente nos meus lábios. Levante a sua mão direita e declara comigo: eu louvarei ao Senhor o tempo todo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Diga mais forte: eu vou louvar ao Senhor o tempo todo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu profetizo que a partir de hoje você irá paralisar os lábios de murmuração, os lábios de reclamação, os lábios de vitimização, os lábios de desculpa, os lábios que proferem palavras enganosas. Os seus lábios se converterão a partir de hoje em lábios de louvor. O louvor é um fluir contínuo e constante de exaltação a Deus. Você não tem que louvar ao Senhor apenas uma única vez. Isso deve se tornar um estilo de vida. E muitas vezes o louvor começa assim com um sacrifício. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: portanto, ofereçam sempre sacrifícios de louvor. Tem vezes que você não vai querer louvar o Senhor. Tem vezes que as suas emoções não serão alinhadas ao que realmente você deve fazer. Mas o louvor não está condicionado ao seu estado emocional. O louvor está condicionado à convicção de quem Deus é na sua vida e dos feitos que Ele fez na sua vida. Por isso o salmista e o escritor aos Hebreus diz que nós devemos louvar ao Senhor sempre, que o louvor deve estar continuamente nos nossos lábios, porque não importa se você está sentindo ou não sentindo, você deve louvar ao Senhor. Eu vou repetir: não importa o que você está sentindo ou não sentindo, você deve louvar ao Senhor. O louvor pode começar com um sacrifício, mas à medida que você vai declarando quem Deus é na sua vida, à medida que você vai declarando os feitos poderosos dele na sua vida, as maravilhas que ele tem provocado, na medida que você enche o seu coração de gratidão, você vai se transformando, e isso deixa de ser um sacrifício e se torna um fruto. Isso deixa de ser algo pesado e se torna um fruto na sua vida. Agora, eu não vou entrar nisso, porque nós temos um treinamento todo a respeito disso na Escola de Profetas, mas eu quero te dar uma clareza, porque o louvor não implica apenas em você cantar músicas. Existem várias formas bíblicas de louvar, e eu vou mencionar alguma delas, ok? E há referências bíblicas para tudo isso, mas eu não vou falar aqui as referências bíblicas, faça a Escola de Profetas. Bom, há algumas formas bíblicas para você louvar ao Senhor. A primeira delas é cantar, que é a mais comum. Quando nós louvamos ao Senhor, imediatamente pensamos em cânticos, sim ou não? Imediatamente pensamos em músicas. Mas você pode cantar a expressão do seu louvor. Você também pode gritar, diga comigo, gritar. Você pode rir, diga comigo, rir. Dê um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado. Isso, ela não está vendo porque você está de máscara, mas pelo menos os seus olhos também estão sorrindo. Agradecer é uma forma de louvor ao Senhor. Prostrar é uma forma de louvor ao Senhor. Ajoelhar, aplaudir é uma forma de louvor ao Senhor. Então aplauda o Senhor aí. Isso é uma forma de louvor. Dançar é uma forma de louvor ao Senhor. Talvez você pergunte: por que a gente tem pessoas dançando aqui? E sinta-se na liberdade de dançar na presença do Senhor, porque a dança também é uma expressão de louvor ao Senhor. Regozijar é outra expressão de louvor ao Senhor. Regozijar é diferente de você rir. Regozijo significa você pular de alegria, você saltar de alegria. Em outras versões diz que regozijar implica em você rodopiar. É tipo pentecostal mesmo.
Então, quando você está regozijando diante do Senhor, você pode pular de alegria, você pode dançar, você pode rodopiar. Isso é uma forma de louvor ao Senhor, e isso está na Bíblia, porque tem alguns olhando para minha cara. Então, regozijar também está na Bíblia. Nos Salmos você pode ver muito sobre isso. Levantar as mãos, levante suas mãos. Por que a gente tem que falar, levante as suas mãos o tempo inteiro? Eu espero o dia em que venhamos todos juntos a louvar ao Senhor, de tal forma que aqui não haja necessidade de falar, levante as suas mãos. Porque todos vão entender que esse é um ato de rendição, esse é um ato de louvor ao Senhor, esse é um ato de gratidão, esse é um ato onde você está dizendo, Senhor, eu estou aberta para Ti. Então levantar as mãos também implica numa manifestação de louvor. Falar e cantar em línguas também é uma manifestação de louvor. Por isso a palavra diz que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Às vezes você pode começar a louvar ao Senhor como um sacrifício, que seja algo assim que venha provocar um rompimento, mas depois se torna um cântico novo através das línguas do Espírito na sua vida. E uma outra forma de você louvar ao Senhor é através dos instrumentos musicais. Toquem aí um pouquinho só, por favor. No tabernáculo de Davi havia instrumentos o dia inteiro louvando ao Senhor. Davi reconhecia o poder que havia na liberação dos instrumentos musicais. Por isso no Salmo 150, nós vamos ler daqui a pouco, ele diz, louve ao Senhor com harpa, louve ao Senhor com símbolos sonoros, com símbolos altissonantes, tudo quanto é tipo de instrumento você deve louvar ao Senhor, porque o instrumento ele muda a atmosfera. E aí tem uma chave importante que eu quero que você anote. O louvor cria uma atmosfera onde a presença de Deus se manifesta. O louvor gera uma atmosfera onde a presença, a glória de Deus se manifesta. Salmos capítulo 22, versículo 3, diz assim: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Outra versão diz, tu que habitas entre os louvores do seu povo. Eu quero te dizer algo, quando nós louvamos ao Senhor, há uma promessa, e a promessa é que Deus habita nos louvores do seu povo. Deus habita no meio do louvor. Por isso que o louvor não é uma coisa para preencher até chegar a palavra. O louvor atrai, cria uma atmosfera onde a presença de Deus vem habitar no nosso meio. Agora a palavra habitar, ela implica em se estabelecer, em permanecer, em gerar uma residência. O que mostra isso? Quando você louva sempre, quando você louva continuamente, você está permitindo que Deus faça morada, seja na sua casa, seja enquanto você está reunido como igreja, seja no seu local de trabalho, seja dentro do carro, seja dentro do seu banheiro, aonde você estiver. Quando você louva ao Senhor, sempre quando o louvor está como fruto dos seus lábios, continuamente, você está preparando uma morada, uma residência, uma permanência para Deus habitar. O louvor
cria um ambiente necessário para Deus permanecer. Quantos querem que Deus permaneça nas suas vidas? Então você precisa, através do louvor, gerar essa atmosfera. O louvor cria uma atmosfera para que o trono de Deus venha a ser estabelecido e ele possa se assentar, porque a palavra de Deus diz que ele se assenta, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Agora, como você sabe que o louvor cria uma atmosfera? Porque a atmosfera é a resposta de um governo espiritual. Então, o espírito que estabelece esse governo espiritual é o espírito que vai provocar uma atmosfera. Quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos criando uma atmosfera para que o Espírito de Deus possa manifestar a sua presença no nosso meio. Ei, se você está em lugares onde você se sente carregado, onde você se sente pesado, onde você se sente opresso, tem lugares que você entra e que você se sente opresso, sim ou não? Se sente pesado, se sente desanimado. Como você pode transformar isso? Através do seu louvor. Comece a louvar ao Senhor. Comece a liberar louvores ao Senhor. Comece a estabelecer uma atmosfera para que esse governo espiritual venha a ser trocado. O que mostra isso? Que da mesma forma que o louvor gera uma atmosfera, o louvor move os céus ao nosso favor. O louvor sempre irá provocar algo em você. O louvor sempre vai provocar uma presença de Deus na sua vida. Por isso vai aí em Salmos 150, agora sim. O salmista diz: louvai ao Senhor, aleluia. Louvai ao Senhor é a palavra halal no hebraico, que significa aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, aleluia. Aqui o salmista resumiu as diferentes formas de você louvar ao Senhor, mas a palavra louvai ao Senhor aí é a palavra halal. Diga comigo, halal. Halal é a palavra aleluia, mas halal no hebraico implica em você fazer um show, em você celebrar, em você gritar, em você se expressar, em você fazer um louvor extravagante. Halal significa dar louvor àquele que tem direito de receber o louvor. Por isso você vai ver no decorrer dos salmos que sempre os salmistas dizem halal, aleluia, dê louvor a quem é por direito. No Salmo 146, aí mesmo na página, no versículo 1 diz: halal, aleluia, louvai ao Senhor, ó minha alma, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O salmista sempre diz halal. Ele queria se expressar, ele queria bradar, ele queria clamar, ele queria gritar, ele queria dizer para todos que o Senhor é o único digno de merecer o nosso louvor. Por isso que quando você diz aleluia, você está se alinhando ao senhorio de Cristo na sua vida. Quando você diz aleluia, você está dizendo que ninguém mais é digno nem merecedor, apenas Ele é merecedor do seu louvor. E o salmista termina o Salmo 150 dizendo: todo que respira. Ok, agora aí nós vemos um mandamento. Não diz, se você respira, você pode pensar em louvar ao Senhor. Ou se não, se você está no seu dia mal,
fica tranquilo, não precisa louvar ao Senhor. Não, o salmista está dizendo: todo que respira, louve ao Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: o louvor é um mandamento. Então você precisa obedecer o mandamento. O louvor é um mandamento. O louvor é a resposta da sua fé diante de Deus. Se você respira, quantos aqui respiram? Respire aí bem fundo. Você tem ar nos seus pulmões? Sim ou não? Se você respira, você tem um mandamento a obedecer. Você deve louvar ao Senhor. Você deve dizer: Senhor, eu respiro, e porque eu respiro, os louvores estarão continuamente nos meus lábios. Eu te louvarei enquanto eu viver. Você tem um mandamento a seguir, e esse mandamento é você louvar ao Senhor. Temos vários mandamentos na Bíblia a seguir. Temos o mandamento de orar, temos o mandamento de jejuar, temos o mandamento de dar, e agora nós vemos que nós temos o mandamento de louvar. Então, todas essas formas são formas onde você pode gerar uma atmosfera onde a presença de Deus se manifeste na sua vida. Agora, o louvor, ele não apenas gera uma atmosfera para você confiar no Senhor, mas através do louvor, você cria uma atmosfera necessária para que ele se manifeste na sua vida. Então não é uma via de mão única. Quando você louva, quando você reconhece, quando você exalta, quando você declara, quando você se expressa, quando você reconhece os feitos poderosos do Senhor, quando você declara quem Ele é na sua vida, isso provoca uma atmosfera, mas a resposta disso é que Ele se manifesta trazendo a presença dEle para você. O que mostra isso? Que o louvor é uma porta para você acessar o sobrenatural. O louvor é uma porta para você acessar o sobrenatural de Deus. Agora, o louvor, ele está muito relacionado às ondas sonoras, porque Deus flui através de frequências, através de ondas, através do som. Diga comigo: som. O que é o som? O som é uma onda que é capaz de propagar pelo ar e por outros meios. Por isso que o salmista diz: todo ser que respira, que tem o ruar, que tem fôlego, que tem o ar de vida, você deve louvar ao Senhor. Por quê? Porque há ondas, há som que será liberado através do seu louvor ao Senhor. O som vem por uma onda que ela é propagada quando você libera o ar. E o som, ele tem vibrações, ok? Ele é produzido por vibrações, mas por ele se tratar de uma onda, ele não carrega matéria, ele carrega energia. Por isso que o louvor, ele produz uma atmosfera no mundo espiritual, porque a atmosfera está carregada de frequência, e você, através do seu louvor, você está carregando a frequência da glória de Deus no ambiente onde você está inserido. O que aconteceu nessa semana a nível do nosso Brasil? Pessoas começaram a propagar, a vibrar ondas distorcidas, e isso carregou a atmosfera da nossa nação. Por isso que você e eu, como igreja, devemos liberar o nosso louvor para que as ondas venham a ser propagadas na nossa nação e atrair a presença de Deus. Agora, o som, ele se distingue por 3 características, de forma bem específica. Eu estou passando de forma bem rápida, depois você pode entender mais ali com o músico, com o pessoal do som. Mas as principais características de um som é a altura, que implica na frequência, se um som é muito alto ou é muito baixo. É a intensidade desse som, se ele é forte ou se ele é fraco. E também implica no timbre, que é o modo como esse som é vibrado. Toca aí, Russo, para mim, por favor.
O teclado, ele possui um timbre. Quando o russo está tocando, libera ondas que vibram de uma maneira bem específica. E por isso nós conseguimos ouvir o som. Por favor. Esquilinho. O esquilinho, ele toca a guitarra, por favor, esquilinho. Isso. O esquilinho toca... O esquilinho é um apelido carinhoso dele, tá, gente? Ele toca a guitarra e perceba que a guitarra, ela vibra diferente do teclado. Sim ou não? Então isso mostra o timbre que cada instrumento possui. Logicamente ele vai vibrar um som diferente. Toca o baixo aí, por favor. Arranha aí. Não, faz um som cavernoso, igual você faz. Olha como o baixo vibra de forma diferente, mais grave, você sente aqui, sim ou não? Então ele vibra de uma forma diferente da guitarra e do teclado. Isso mostra os timbres. A minha voz, ela tem um timbre diferente da voz do Gestefani, por exemplo, ou da voz da pastora George, ou da voz da Mariana, do Euler, que é mais aguda. Então, cada pessoa possui um timbre. O que significa isso? Que Deus é tão espetacular que você é o único capaz de produzir a sua própria frequência. Por isso que Deus diz: ei, todo que respira, louve ao Senhor, produza a sua própria onda, produza a sua própria frequência. Agora, quando nós estamos num grupo, quando nós estamos no poder do acordo, nós conseguimos vibrar de uma forma harmônica. Quando cada instrumento se une ao outro, junto com as vozes, conseguimos provocar um som que vibre de forma harmônica. E essa frequência que é liberada, ela altera a forma. Porque o teclado, ele vibra e ele tem uma forma a ser atingida. A guitarra também tem uma estrutura. Quando nós unimos todos, quando você se une em louvor à pessoa que está do seu lado, por isso que é importantíssimo como igreja nós nos reunirmos e darmos louvor ao Senhor, porque no poder do acordo liberamos uma frequência harmônica capaz de rasgar os céus e trazer a glória de Deus sobre a terra. E quando nós liberamos a frequência da glória de Deus em uníssono, nós provocamos uma alteração na estrutura, na forma, no ambiente. Talvez você esteja se perguntando: por que eu batalho? Porque talvez você esteja sozinho ali no meio de uma batalha, liberando o seu louvor, a sua frequência. E isso não consegue alterar a atmosfera. Por isso você precisa da pessoa que está do seu lado. Por isso você precisa fazer parte de uma igreja local. Por isso você precisa se unir. Porque quando nós estamos aí no poder do acordo, liberamos em conjunto, em uníssono, de forma harmônica, a frequência da glória de Deus. A atmosfera, ela muda e ela altera o ambiente no qual estamos inseridos. Por isso que agarra essa outra chave. O louvor, ele provoca vitória. O louvor traz a vitória. Aí no Salmos 98, abre aí no Salmos 98. Salmos 98 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra, o seu braço lhe alcançaram vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, diga comigo, aclamai. Regozijai, diga comigo, regozijai. Diga comigo, cantai louvores.
Qual é o comando aqui que nós recebemos do Senhor? Aclamar, regozijar e cantar louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo que neles habitam. Os rios batam palmas, ou seja, liberem frequências. E juntos, diga comigo, juntos, cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. A palavra aclamar aí no hebraico é a palavra gritar, é a palavra bradar, é você gritar, é você liberar um som extravagante. Aclamar significa você dar um brado de guerra, é o mesmo significado da palavra halal, você liberar um brado de guerra, você gritar em triunfo. Isso significa aclamar. E o salmista diz: vocês precisam aclamar, vocês precisam se regozijar e vocês precisam cantar louvores. Aí vocês talvez estejam me perguntando: mas apóstola, que isso? É muita gritaria. Deixa eu te falar, Deus não é surdo, mas Deus também não é nervoso. Se você for ver Apocalipse, Deus gosta de um barulho. Ele gosta de um barulho. Eu vou repetir, Deus gosta de um barulho. Eu vou repetir mais uma vez, Deus gosta de um barulho. Quando você grita, quando você clama, quando você brada, quando você dá o seu grito de triunfo, você está provocando e dando uma resposta para o seu inimigo. Então, quem finge o seu grito, limita a sua vitória. Se a gente fala assim, dê um grito de júbilo ao Senhor, e você faz... O que você está fazendo? Limitando a sua vitória. Se a gente fala, dá vivas de júbilo, dá um brado, aclamai, e você fala, você está limitando a sua vitória, porque o seu grito é a sua resposta para o seu inimigo. Porque através do seu grito, que é uma forma de louvor, você está dizendo e estabelecendo a vitória do Senhor sobre o seu inimigo. Agora, o seu cérebro, ele consegue registrar cada vez que você aclama, cada vez que você grita. Por isso que Deus é espetacular, porque todo o seu ser, ele entende quando você dá um grito de desespero e quando você dá um grito de triunfo, um grito de vitória. O seu cérebro, ele registra isso, e através da sua fisiologia, ele vai entender que você está andando como vitorioso. Por isso a importância da sua postura como filho de Deus, porque por mais que você não veja a realidade acontecendo, você tem que caminhar na verdade que Jesus já liberou para você. Então, por mais que você esteja com dificuldade em um ambiente hostil, no meio de uma crise, no meio de um desespero, não dê o seu grito de dor, dê o seu grito, o seu brado de vitória ao Senhor, porque isso vai mandar uma mensagem para o seu cérebro, e o seu cérebro vai entender, opa, está acontecendo alguma coisa, e vai liberar antidepressivos naturais para o seu corpo. Você vai se sentir muito mais numa sensação de bem-estar, de felicidade, porque vai liberar hormônios antidepressivos naturais para você enfrentar essa nova realidade que você está criando. Mas se você só fica dando grito de desespero, se você finge que está gritando, se você limita, se você fica em silêncio, você está mandando uma mensagem, seu cérebro está registrando algo. Está difícil, está muito difícil, não vamos conseguir. E aí seu corpo começa a reagir da mesma forma, e o seu corpo começa a liberar aí hormônios que provocam enfermidades. Por isso que todo transtorno emocional somatiza no corpo no decorrer do tempo. Sim ou não? Porque você está carregando esse peso, e aí você não consegue
liberar isso. Mas a palavra de Deus diz: você deve louvar ao Senhor em todo tempo, e em todo tempo o louvor deve estar continuamente nos seus lábios. O que o salmista está dizendo? Ei, você continuamente deve aclamar ao Senhor, deve liberar o seu louvor ao Senhor, deve bradar ao Senhor, deve gritar ao Senhor, porque isso está mandando uma mensagem para o seu cérebro, e o seu corpo vai entender que você é um vitorioso. Agora, há uma pessoa na Bíblia que ele foi denominada como louvor, e essa pessoa se chamou Judá. Vai aí em Gênesis 49, versículo 8. Gênesis 49, versículo 8. E você vai entender porque Judá se chamou louvor. Judá significa louvor. E nós vemos aqui nesse capítulo que o pai de Judá começou a liberar palavras proféticas sobre a vida de Judá. E essas palavras proféticas, elas se manifestam sobre aqueles que liberam o louvor. Gênesis 49, versículo 8 diz: Judá, teus irmãos te louvarão. O que significa isso? Quando você louva, você também recebe louvor. Quando você louva, você acessa o favor sobrenatural de Deus. O que significa isso? As pessoas começam a reconhecer quem é Deus na sua vida. Você começa a ser visualizado, você começa a ser enxergado, você começa a ser notado. Você já viu pessoas que são totalmente anuladas? Isso mostra que elas não em nenhum momento expressam o seu louvor a Deus, porque quando elas expressam o seu louvor a Deus, automaticamente o favor de Deus se manifesta sobre a vida delas. Eu digo que você vai ser removido da terra do esquecimento e você vai começar a ser reconhecido. Eu quebro toda sentença de anulação na sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Toda tentativa das trevas tentando te esconder, eu digo que é quebrado agora no poder do nome de Jesus, e você começa a ser reconhecido. Chegou o tempo de ser reconhecido, ser favorecido. Até os teus inimigos vão reconhecer o que Deus tem feito na sua vida. No lugar da sua vergonha, Deus vai trazer dupla honra. E continua dizendo: Judá, louvor, os teus irmãos te louvarão. Louvor, a tua mão será sobre a cerviz dos seus inimigos. O que significa isso? Que através do louvor você coloca a mão no pescoço do seu inimigo. Há umas 2, 3 semanas atrás, nós entendemos o que significa a palavra resistir. Então, o louvor, ele te gera um poder de resistência, e você coloca os seus pés no pescoço dos seus inimigos. E aqui Judá diz que aquele que louva não apenas colocará os pés, mas também colocará as mãos. Pastor Braulio, por favor. Você vai colocar as mãos no pescoço do seu inimigo. Quando você coloca as mãos no pescoço do seu inimigo, você toma autoridade, controle dele. Você não vai colocar a mão no pescoço do seu inimigo de frente. Ele sempre vai ter que se submeter a você quando você louvar ao Senhor. E é isso que a palavra de Deus disse sobre Judá: louvor! Você colocará a mão na cerviz, no pescoço dos seus inimigos. Obrigada, pastor Braulio. Continua dizendo: Judá, e os filhos do teu pai se inclinarão a ti. O que significa isso? Que você será posicionado acima dos seus inimigos, acima das suas afrontas, acima das suas tempestades. O louvor te dá um posicionamento espiritual. Você está entendendo isso? Quando você louva, você deixa de ser cauda e começa a se tornar cabeça. E continua dizendo: Judá é leãozinho. Diga comigo, leão.
Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita como um leão e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Shilo, e a ele obedecerão os povos. E ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho, e na sua capa, e no sangue de uvas, e os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos como o leite. Aqui o Senhor diz: Judá, louvor, você é como um leão. Eu quero te dizer que Deus está te conformando para você ser como um leão. Eu quero te dizer que esse é o tempo de você rugir. Esse é o tempo de você abrir a sua boca, porque o som que vai sair das suas palavras vão provocar um rompimento no mundo espiritual. E o som que está para ser liberado das suas palavras é um som de avanço, é um som de vitória. Vocês já devem ter visto documentários sobre leões. O leão, ele não é o mais forte da selva, ele não é o maior da selva, mas o leão é territorial. O leão, ele marca o território. O leão é aquele que tem o domínio, o governo. E a palavra diz que Judá é o leão. O que significa isso? Que o louvor traz sobre você governo, traz sobre você domínio, traz sobre você poder. Muitos reis na antiguidade utilizaram o leão em seus brasões ou em seus emblemas de guerra. O leão aparece muitas vezes no decorrer das escrituras. Provérbios 28 diz que o justo, ele é ousado como um leão. E Apocalipse 5 diz que o único digno de abrir o livro e de romper os selos foi aquele que foi chamado o leão da tribo de Judá. Quando o Senhor se levanta como um leão, quando o Senhor ruge, a palavra diz que os céus e a terra tremem. Joel capítulo 3, versículo 16, diz que o Senhor brama desde Sião. O Senhor libera o seu rugido desde Sião. E o que acontece quando o Senhor libera o seu rugido? Libera brama desde Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Quando o leão ruge, céus e terra se estremecem. Esse é um tempo para o leão rugir sobre o nosso Brasil. Esse é o tempo para o leão rugir sobre a crise que você está enfrentando. E eu quero te dizer que quando o leão ruge, a terra ouve o rugido do leão. Quando o leão ruge, esse som, ele se propaga por mais de 6 quilômetros, por mais de 8 quilômetros, e toda a savana consegue ouvir o rugido de um leão e entende que algo está prestes a acontecer. Joel 3 diz que o Senhor brama. A palavra bramar aí implica em gritar, em liberar o rugido. O Senhor ruge de Sião. Sião é o lugar de governo. Então o leão ruge da sua posição de governo e os céus e a terra se estremecem. Eu profetizo que o Senhor irá rugir ao seu favor. Dificuldades vão se estremecer, resistências vão se estremecer, enfermidade vai se estremecer. Oh, eu sinto o rugido do leão. Chegou o tempo do Senhor rugir desde os céus. E a palavra bramar aí significa que quando o leão ruge, quando há um rugido de um leão, há uma resposta imediata da parte do Senhor. Talvez você não esteja vivenciando as respostas da parte do Senhor. Eu quero te dizer, quando você louva, o louvor, Judá é leão, o louvor é o leão. Que significa isso? Que o seu louvor tem a capacidade de liberar um rugido no mundo espiritual. Hoje o Senhor vai rugir através da sua vida. Eu disse, hoje o Senhor vai rugir através da sua vida. Eu ainda estou falando com os gatinhos aqui. Hoje o Senhor vai rugir através da sua vida.
Agora sim, alguns ainda não entenderam. Hoje o Senhor vai rugir através da sua vida. O Senhor quer que você ecoe o rugido dele. Judá é louvor, Judá é leãozinho. O que significa isso? Que o seu louvor é capaz de ecoar o rugido do leão sobre a terra. E quando você, através do seu louvor, libera o rugido do leão, Deus libera a vitória ao seu favor. Agora, o louvor, ele provoca rompimento no mundo espiritual. O louvor provoca vitória. O louvor provoca abundância sobre a sua vida. Em 1 Crônicas, pode ficar de pé que a gente está terminando. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 1, diz que Judá, ele teve uma descendência. E da descendência de Judá, nasceram, coloca aí nos telões para mim, nasceram os filhos de Judá, os filhos de louvor, os descendentes do louvor foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Diga comigo, Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Os descendentes do louvor, um deles se chamou Pérez. Pérez significa rompimento. Então o que significa isso? Que o louvor produz rompimento. Judá produziu Pérez, o seu louvor vai produzir rompimento. E rompimento te leva ao acesso. A primeira coisa que o seu louvor produz é rompimento. E o rompimento produz um acesso. Judá produziu Pérez, gerou Pérez. O seu louvor gera rompimento. Judá gerou Esrom. Esrom significa aquele que batalha. Então Judá também provoca um nível de guerra e vitória ao seu favor. Judá, louvor, gera rompimento, mas gera também guerreiros para estabelecer a vitória do Senhor. Judá gerou Carmi. Carmi significa vinha. Vinha significa o Espírito Santo. Uma das manifestações do Espírito Santo significa um poder geracional. O seu louvor provoca rompimento. O seu louvor, ele provoca um guerreiro, faz com que o guerreiro se manifeste na sua vida, mas o seu louvor também provoca uma vitória, uma bênção geracional ao seu favor. Significa buraco, significa brecha. O seu louvor tampa as brechas do inimigo na sua vida. E Sobal significa abundância. Sobal significa transbordar. O que mostra isso? Que o seu louvor provoca rompimento. O seu louvor provoca um guerreiro, faz com que o guerreiro surja, nasça de dentro de você. O seu louvor traz a bênção geracional, a vinha do Senhor sobre a sua vida. O seu louvor também tapa os buracos das trevas, mas o seu louvor também te posiciona num nível de abundância. Quantos querem viver riquezas e abundâncias? Quantos querem transbordar? Deixa eu te falar, transbordar, abundância não tem a ver com dinheiro, isso é uma mentalidade. O que mostra isso? Que através do seu louvor você vai mudando a sua forma de pensar, de uma forma pobre, escassa, medíocre, para uma forma de transbordo, de abundância, de riqueza. O louvor muda a sua conformação mental e a sua conformação genética. Por isso, o seu louvor é uma arma de guerra. Levante a sua mão aí onde você está e diga comigo: louvor é uma arma de guerra. Agora, aí de pé, coloque nos telões para mim Atos capítulo 16. Eu tinha muito mais para falar, mas eu sinto que o Espírito Santo está nos direcionando a um momento de libertação, porque o diabo quis calar o seu rugido, quis calar a sua voz, quis calar o seu grito.
A pandemia quis calar o seu clamor, a sua voz, o seu grito, colocando mordaças na sua boca, impedindo você de se expressar. E com isso você está aí engolindo todos esses sentimentos tóxicos na sua vida e somatizando tudo isso no seu corpo. Mas chegou o dia de você se libertar. E você vai se libertar através do louvor. Atos capítulo 16, acompanha aí nos telões. Atos capítulo 16 é uma história que você já sabe, mas eu quero ler a partir do versículo 19. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus, e os outros presos os escutavam. Preste atenção, Paulo e Silas. Paulo teve uma visão no início de Atos capítulo 16. Eu quero 3 homens aqui em cima, por favor. Paulo teve uma visão, e essa visão, nessa visão, ele viu um homem, e era um homem de Macedônia. E o homem da Macedônia dizia para Paulo: vem e me ajuda, por favor. E essa visão finalizou. Quando ele terminou essa visão espiritual, ele entendeu da parte de Deus que ele tinha que ir para a região de Macedônia e ali apregoar o evangelho do reino. E junto com Silas, eles foram em direção à região de Macedônia e chegaram numa região chamada Filipos. Nessa cidade de Filipos, eles encontraram uma mulher. Diga comigo, uma mulher. Sempre há uma mulher quando há um encontro sobrenatural. Sempre as mulheres estão presentes. Amém, mulheres? Havia uma mulher, essa mulher chamada Lídia, e eles falaram de Jesus, apregoaram o evangelho para Lídia, e Lídia foi transformada, recebeu o Espírito Santo, e ela quis que eles permanecessem na sua casa por aquele tempo. E naquele tempo eles ficaram ali hospedados na casa de Lídia, até que eles, Paulo e Silas, decidiram ir a um lugar de oração, porque eles sabem que a oração é a chave para trazer as respostas ao sobrenatural de Deus aqui na terra. E Paulo e Silas saíram para ir a um lugar de oração, e enquanto eles estavam indo a um lugar de oração, eles encontraram com uma jovem. Diga comigo, uma jovem pitonisa. E essa jovem pitonisa, Atos 16, eu estou resumindo, ok? Essa jovem pitonisa, ela começou a falar e a pregoar várias coisas para Paulo e Silas, insistentemente. Ela estava ali a todo momento liberando um espírito de pitom, um espírito de adivinhação. E ela estava dizendo a verdade. Ela falou: esses homens aí são os homens que anunciam a salvação. Eles são servo dos Deus Altíssimo. E a palavra diz que ela fez isso por muitos dias, o que mostra que Paulo e Silas, eles tinham uma vida de oração. Eles não oravam apenas uma única vez, eles insistiam em ter uma vida de oração. E cada vez que eles iam ao lugar de oração, aparecia a pitonisa e falava: esses aí são servos do Deus Altíssimo. Esse aí é o empresário. Essa aí é a mulher de sucesso. Esse aí é o homem de negócios. Esse aí, ela estava falando a verdade, até que isso começou a incomodar na vida de Paulo e Silas. Algo no espírito começou a arranhar, e Paulo chegou perto dela e começou e repreendeu esse espírito de pitom. E essa menina, essa jovem, ela foi liberta. Eu não vou entrar nisso aqui. Nós temos uma ministração toda sobre pitom e nós destrinchamos, revelamos toda a palavra dentro dessa passagem em específico. Mas essa mulher foi liberta. Diga comigo, ela foi liberta.
Só que esse era um espírito que governava aquela cidade. E essa mulher foi liberta. Ela era um ponto de contato naquela cidade. E o que começou a acontecer? Toda a cidade começou a ver que havia algo mais poderoso do que a entidade espiritual que ela carregava. E todos começaram a se converter e a abandonar todos os processos de sacrifícios e cultos que eles faziam ao oráculo de Delfos, a entidade de Pitom. E isso começou a produzir algo no sistema econômico da cidade. Porque entenda algo: todo território o diabo sempre vai buscar manifestar em posições de influência e também em posições econômicas. E aqui nós vimos que Pitom influenciava a economia daquele território. E quando essa mulher ela foi liberta, ela recebeu a Jesus, a economia daquele território foi abalada. As pessoas já não mais faziam seus sacrifícios, não mais faziam seus cultos, não mais iam fazer as suas oferendas, e aquela atmosfera daquele lugar foi transformada. E a palavra diz no versículo 19 que nós lemos que os donos daquela pitonisa, porque ela era uma mulher dedicada a isso, a liberar adivinhações, os donos dela começaram a se sentir incomodados e começaram a fazer uma murmuração em toda a cidade para que prendesse a Paulo e Silas, porque eles estavam mexendo no dinheiro do povo, eles estavam mexendo na economia do povo, e eles começaram a liberar calúnias, difamação contra Paulo e Silas. Paulo e Silas não tinham feito nada naquela cidade, eles apenas tinham libertado uma mulher pitonisa, mas essa libertação provocou algo no mundo espiritual. Talvez você esteja vivendo uma resistência como nunca antes. Deixa eu te falar, talvez você não entenda o que você está provocando no mundo espiritual. E a palavra de Deus diz que toda aquela cidade se uniu contra Paulo e Silas, ao ponto de pegarem Paulo e Silas e levaram perante a multidão. A multidão liberou um decreto de morte para Paulo e Silas, e uma multidão unida daquela cidade, lançaram eles sobre o cárcere e começaram a açoitá-los com varas. Ok, aqui vai estar Paulo e Silas. Vem aqui, Paulo. Esse é Paulo, esse é Silas. E começaram a açoitá-los, começaram a bater, começaram a machucar a Paulo e Silas o tempo inteiro. E diz que eles açoitavam com varas. E depois de ter dado muitos açoites, diga comigo, muitos açoites, eles lançaram Paulo e Silas numa prisão. E mandaram um carcereiro, vem comigo aqui, Jess, um carcereiro cuidar da vida deles, porque no outro dia era o dia da morte deles, então eles não poderiam fugir. Mas eles já estavam sangrando, eles já estavam totalmente feridos, açoitados. E houve um carcereiro que foi destinado para guardar a vida de Paulo e Silas. E esse carcereiro também açoitou a Paulo e Silas. E ao ponto de que quando eles lançaram na prisão, não lançaram, a palavra aí lançar não significa assim, vem aqui que eu vou te colocar na prisão. Não, não significa isso. Diz que eles não estavam conseguindo permanecer de pé. Então pegaram eles e joga no chão. Se joga no chão. Se joga, deita. E eles se jogaram. E jogaram literalmente o corpo de Paulo e Silas numa prisão. Joga no chão. Não basta apenas o Silas, o Paulo também. Jogou Paulo e Silas numa prisão. Eles não estavam conseguindo permanecer de pé. O que esse carcereiro fez? Como ele tinha sido designado a cuidar de Paulo e Silas, eles não iam fugir. O carcereiro fez algo ainda pior. Ele tirou eles dessa prisão, e a palavra de Deus diz que ele colocou eles num calabouço, numa prisão inferior. O carcereiro pegou e colocou eles dentro de um calabouço. O calabouço era um lugar que não tinha uma luz. Era um lugar totalmente gélido. Era um lugar totalmente onde tinha ratos. Era o pior lugar que poderia um ser humano ficar. Era o calabouço. Porque dali a pessoa já praticamente ela morria por ali mesmo. Então tinha ossos naquele lugar. Tinha ratos, tinha pestes, tinha tudo naquele lugar.
E Paulo e Silas foram lançados ali. E a palavra diz que o carcereiro não apenas lançou, eles já tinham recebido muitos açoites, eles já tinham sido feridos, mas não bastasse isso, eles saíram de uma prisão e não apenas isso, eles entraram num calabouço, numa caverna, num lugar tenebroso. Mas não apenas isso, prenderam os pés, juntei, de Paulo e Silas num tronco. Prenderam as mãos de Paulo e Silas num tronco. Então eles não estavam em pé dentro do calabouço. Eles estavam no chão, porque a palavra de Deus diz que eles estavam no chão. E eles estavam ainda presos pelos pés no tronco. E ainda estavam feridos. E a palavra de Deus diz que o carcereiro continuou vigiando a vida deles. Esse era o pior lugar para Paulo e Silas estarem. Sobre eles havia um decreto de morte. Sobre eles havia uma sentença de destruição. Esse era um ambiente mais hostil para eles permanecerem. Eles estavam feridos, eles estavam sangrando, eles estavam com fome, eles estavam com dores, eles estavam presos num tronco. E ainda estavam num calabouço, num lugar escuro, num cárcere interno. Não era nem numa prisão, era num cárcere interno, num calabouço. Um lugar onde eles saíram dali mortos. Estavam num ambiente onde o ambiente não era propício para eles louvarem ao Senhor. O ambiente que eles estavam inseridos não era o melhor ambiente de adoração. Você está aqui hoje no melhor ambiente para você louvar ao Senhor. A sua casa é o melhor ambiente para você louvar ao Senhor. O seu local de trabalho é o melhor ambiente para você louvar ao Senhor. Sim ou não? Muito melhor do que esse ambiente que eles estavam. Sim ou não? E eles estavam lá nesse ambiente escuro. E esse não era um ambiente apropriado nem para eles orarem e nem para eles adorarem. E eles lançados lá como indigentes, como pessoas que estavam praticamente mortas. Paulo disse para Silas: Ei Silas, que tal a gente louvar ao Senhor? O ambiente onde eles poderiam reclamar, murmurar. O ambiente onde eles poderiam se vitimizar. Olha Deus, a gente está aqui sofrendo por ti. Eu não sei porque isso está acontecendo na minha vida. O ambiente onde eles poderiam se levantar contra o próprio Deus, desacreditar de todas as promessas que Deus tinha feito para eles. O ambiente onde eles poderiam duvidar. Então aquela visão que eu tive não foi uma visão de Deus. Porque na visão era para a gente vir para Macedônia. Olha o que está acontecendo na região de Macedônia. A gente vai morrer. Então era para duvidar da palavra de Deus sobre a vida deles. Não era um ambiente ideal. Não era um ambiente propício. Mas naquele momento, onde eles estavam ali quase morrendo, onde não tinha solução. Porque muitas vezes você se encontra assim. Olha ao seu redor e acha que não tem saída. Sim ou não? Olha ao seu redor e fala: não tem solução para isso, eu não sei o que vai acontecer. Olha para o seu redor e fala: não sei se Deus está nesse negócio não. Começa a duvidar das promessas de Deus na sua vida. E aí você, ao invés de produzir sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que professam o nome do Senhor, você começa a produzir reclamação, murmuração, frustração, angústia, vitimização, culpa. Sim ou não? Esse era o lugar propício para eles fazerem isso. Mas nesse lugar, no pior momento, porque eles não estavam no melhor momento da vida deles. No pior momento, num ambiente de opressão, de destruição, de morte, onde eles estavam, onde eles sabiam que dali eles já não sairiam com vida. Ali era a última gota do deserto para eles. Eles não sairiam com vida dali. Daquele momento, Paulo falou: ei Silas. E Silas lá, quase um moribundo. Grita aí, Silas. Oi, fala.
Tinha que ser mineiro. Não, assim não, Silas estava quase morrendo. Para aí. Ô, Silas. Naquele momento, Paulo disse: que tal nós começarmos a louvar e a orar ao Senhor? E diz que eles começaram a cantar louvores a Deus e a orar. A cantar louvores. Há versões que dizem que eles começaram a entoar os salmos. E entre uma oração e outra eles cantavam louvores. Da onde eles tinham força para isso? Eles não estavam nem conseguindo abrir a boca, porque provavelmente um dos açoites foi nos dentes. Mas eles cantavam e oravam. E a palavra diz que perto da meia-noite, não foi que meia-noite eles oravam, foi que eles já estavam orando e louvando a Deus por muito tempo. Até que perto da meia-noite eles acessaram uma dimensão de louvor diferente da que eles estavam tendo. Não foi que eles perto da meia-noite, eles falaram: vamos cantar que está perto da meia-noite, então vamos começar a louvar. Não. Eles já estavam louvando e orando o tempo inteiro, gerando uma atmosfera no lugar menos propício para eles fazerem isso. E quando deu perto da meia-noite, algo aconteceu no mundo espiritual. Paulo e Silas decidiram impor sobre a atmosfera que eles estavam vivendo. Eles falaram: nós não vamos nos subjugar a essa destruição, a essa sentença de morte. Nós não vamos estar debaixo dessa atmosfera gélida. Nós não vamos estar debaixo dessa atmosfera de morte. Nós vamos impor. E eles começaram a louvar e a orar. Eles começaram a construir uma atmosfera propícia para que Deus pudesse habitar no meio dos louvores dele. E deixa eu te falar algo, volto a repetir, eles não faziam isso de forma silenciosa. A palavra diz que eles gritavam, louvando e orando a Deus. Como que a senhora sabe disso, apóstolo? Porque diz que todos os presos escutavam o que eles estavam fazendo. Agora, se você já foi num presídio, você vê lá que para você falar mais alto, você sobrepor a voz de todos os presos, você precisa falar mais alto que eles, sim ou não? Porque todos falam do mesmo jeito, da mesma forma, ao mesmo tempo. E se você quiser falar mais alto, você precisa gritar e se impor, sim ou não? A palavra diz que todos os presos que estavam na prisão, eles não estavam na prisão, eles estavam no calabouço. Então eles estavam numa parte mais inferior. Eles estavam debaixo da terra. Eles estavam praticamente enterrados vivos. Mas daquele lugar dava para ouvir lá na prisão, no andar superior, o que Paulo e Silas faziam. E diz que todos os presos estavam em silêncio, ouvindo o que Paulo e Silas faziam. Oravam e cantavam louvores. Oravam e cantavam louvores. Oravam e cantavam louvores. Oravam e cantavam louvores. E uma atmosfera começou a ser construída no lugar mais improvável. Uma atmosfera começou a ser construída e todos começaram a ser envolvidos por essa atmosfera. A pergunta que eu quero que você saia aqui desse lugar, porque as trevas estão liberando suas vozes demoníacas sobre territórios. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: qual é o seu louvor no meio dessa crise que você está enfrentando? Qual é o seu louvor no meio dessa prova que você está enfrentando? Porque o seu louvor tem que sobrepor, tem que ultrapassar a essa prova. Qual é o louvor que sai dos seus lábios quando você está sendo pressionado? Qual é o louvor que sai da sua boca quando você está sendo humilhado? Quando você está sendo envergonhado? Quando você está passando por frustração? Qual é o cântico que sai da sua boca quando você está atravessando o período mais difícil da sua vida? O que você canta quando as coisas vão de mal a pior para você?
Qual é o seu louvor? Porque quando você é pressionado, é daí que flui a sua essência. Paulo e Silas estavam sendo esmagados. E quanto maior era o esmagamento, mais fluía a oração e louvor a Deus. Quanto mais você é esmagado, mais a sua essência será revelada. A pergunta que eu tenho para você é: qual é a essência que está sendo revelada? Qual é o cântico que está sendo demonstrado? E a palavra diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas acessaram um ponto de virada. E entre oração, louvor e oração, entre construir uma atmosfera, o louvor deles provocou um rompimento. Os outros presos começaram a ouvir. E no versículo 26 diz: de repente, diga comigo, de repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Eu quero te dizer que uma situação incorreta na sua vida precisa de uma atitude correta. Precisa de uma atitude de fé. Paulo e Silas, eles impuseram a atmosfera sobre aquele lugar. E quando eles impuseram a atmosfera, o fator sobrenatural veio sobre eles. Diz que houve um terremoto. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que aquilo que estava te oprimindo, que estava te colocando no lugar mais escuro, que estava te esmagando, te pressionando, que estava impedindo você de ver, que estava fechando todos os seus olhos, escurecendo, entenebrecendo o seu entendimento, nessa hora, por causa do seu louvor, por causa da sua atitude de oração e louvor, você irá provocar um terremoto. O ambiente em que eles estavam inseridos. E caiu os grilhões de Paulo e Silas? Não. Caíram os grilhões de todos os presos, porque é através do seu louvor que Deus provoca rompimento. E quando Deus provoca rompimento, Deus não só altera a sua vida, Deus transborda isso para todos os que estão ao seu redor. Por isso que o seu louvor provoca rompimento, mas o seu louvor também provoca abundância. E se você vai aplaudir, aplauda com louvor ao Senhor. E o que era para a morte, por um de repente, trouxe salvação. Salvação para Paulo e Silas? Não. Salvação para todos os que estavam ao redor. Ao ponto do carcereiro, quando viu aquilo, ele pegou a sua espada, desembainhou a sua espada e ia se matar. Porque ele sabia que todos iriam fugir naquele momento. E Paulo disse: ei, não faça isso, porque estamos todos nós aqui dentro. E naquele momento, ele disse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. O que significa isso? Que a libertação que veio através do louvor de Paulo não alcançou só Paulo e Silas, não alcançou só o carcereiro, alcançou toda a casa do carcereiro que nem estava naquela prisão. O que Deus tem para provocar através do seu louvor não é só para você, não é só para a sua empresa, não é só para a sua família. É algo que vai transcender, ultrapassar. É algo que vai afetar todos os que estão ao seu redor. É algo que vai afetar o território dessa cidade. Por isso que as trevas e a rainha dos céus busca tapar a sua boca, porque quer impedir o seu louvor. Mas nessa hora, em nome de Jesus, fique de pé e no seu lugar. Eu declaro que a sua boca se encherá de louvor. Os seus lábios começarão a louvar ao Senhor. O rugido do leão começará a fluir através da sua boca. Nessa hora, o seu louvor provocará rompimento. O seu louvor provocará mudança.
esperança, o seu louvor provocará libertação, o seu louvor provocará cura, o seu louvor provocará salvação de sentenças de morte. Um cântico novo começará a surgir da sua boca.